Boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa tão esperada leitura de dezembro, nossa leitura de Natal. Vamos ver aqui juntos Charles Dickens, grande nome proeminente da literatura inglesa, com seu livro Um Conto de Natal. Sejam bem-vindos. Olá, muito bom estar com todos vocês aqui. Essa aula tão esperada nossa aqui de 2020, encerrando em um conto, uma história que eu gosto de falar para vocês, que é a mais famosa história de Natal já contada. Não é bem um conto, é um romance mesmo, é um livro. E o nome em inglês chamado Christmas Carol, que é uma canção de Natal, poderíamos traduzir assim, tem várias traduções, como uma canção de Natal, um cântico de Natal, um conto de Natal. Há vários filmes, peças de teatro, músicas, adaptações para desenho, para cinema, para série, várias referências em todos os lugares. É muito comum, é uma história muito famosa, escrita por um escritor muito importante na Inglaterra no século XIX, Charles Dickens. Portanto, é uma história que eu vou contar para vocês aqui, que muita gente já conhece, ou já ouviu falar, já resvalou algum tema ligado a isso, com um personagem bastante marcante também. Então, vamos começar a falar um pouquinho, vamos ler, porque o nosso curso se chama Para Dentro do Texto, portanto, a gente vai ler e vou mostrar para vocês coisas que estão ditas pelo livro, que não estão ditas com palavras muito claras, você tem que procurar, buscar e tentar compreender, certo? Muito bem, então seja bem-vindo quem está chegando, ao vivo aqui com vocês no chat, comentando, deixem suas impressões, deixem seus comentários, manda o link lá para o grupo de WhatsApp de quem gosta de leitura, de livro, de literatura. Não se esqueça, se você é novo por aqui, de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar as minhas aulas de livros, as minhas aulas de literatura e as dicas que eu dou sobre o mundo dos livros e da leitura de forma geral, ok? Muito bom, vou projetar aqui para vocês, então, olha que coisa legal, vou projetar aqui para vocês um pouquinho a tela com o meu livro, ok? O livro que eu tenho aqui para vocês, olha que coisa legal, ó. Também está entrando aqui na tela, muito bem. Essa, então, é a versão do livro que eu tenho aqui comigo. Há várias capas diferentes ao longo dos tempos. E essa é uma delas, essa é a tradução que eu encontrei, que eu achei legal. E eu também gosto bastante, essa é a versão do livro em inglês que a gente tem aqui, A Christmas Carol, tá? Vale a pena dar uma olhadinha, é um livro muito fácil de você encontrar, é um livro em domínio público, você encontra versões dele também, internacionais, versões diferentes, versões novas, tá? Com novas capas, novas gravuras, novos desenhos, e essa é uma mais recente, dos últimos anos, que foi lançada pela LPM, e eu vou deixar aqui também o link para quem quiser clicar e adquirir e buscar o livro, vale a pena, é um livro que dá para ler rapidamente, é muito gostoso, é muito agradável. Então estão aí as capas do livro para apresentar um pouquinho para vocês. Nessa aula, que esqueci de falar, mas é importante dizer, que eu vou fazer em duas partes. É um mini curso sobre esse livro maravilhoso, esse grandiosíssimo escritor da literatura inglesa. Muito bem. Falar um pouquinho então aqui para vocês, olha só que legal, da linha do tempo da literatura inglesa. Isso é uma linha do tempo básica, simples, de parte das eras da literatura inglesa de forma geral. Tá? Você tem aqui as eras, diferentes eras divididas por tempo. Quando a gente estuda literatura, a gente coloca muitas vezes a literatura em formato de linha do tempo, podemos dizer assim. Tá? É importante dizer isso. E aí tá a era medieval, do inglês medieval, inglês médio, Middle English, né, inglês da Idade Média, o período elizabetano, que é a Renascença, o Renascimento, onde temos Shakespeare, o período neoclássico, romântico. Vamos para o que importa para a gente, que é tratar um pouquinho o período vitoriano. Olha só, que é aí um pouco antes da metade do século XIX até o fim do século XIX e precede o que chegou aí o Renascimento modernista, né, realista modernista do século XX. Ok? Então esse é o período que estamos estudando, o período vitoriano, o período do qual a Rainha Vitória subiu ao poder e a produção artística caracterizada com esse nome nesse período, podendo ser também chamado de realismo. Ok? Não é o período romântico, é o período realista, muito conhecido então na literatura inglesa como período vitoriano, tá? E temos aí, então, assim, é importante falar sobre esse elo entre os momentos, tá? Temos o romance como gênero nesse momento, muito importante para entreter a classe média, tá? Que está em ascensão, está crescendo, as cidades estão crescendo, o público consumidor crescendo na Inglaterra, e uma mudança de vida grande na vida das pessoas também, uma sociedade de mudança. Nesse período, o romance passou a ter um pouco mais de aceitação por parte das pessoas. Deixa eu colocar assim, vocês podem viver um pouquinho melhor, certo? O crescimento das cidades,
um mercado doméstico pronto para consumir, e o mercado também nas colônias ultramarinas, as colônias fora da Inglaterra, que era um número muito grande de países, certo? Então, o crescimento e nascimento e crescimento das editoras. Então, o romance, o livro, com essa forma, ele cresceu muito nesse período. As pessoas passaram a consumir esse tipo de livro. Tá? Na segunda metade do século XIX, foi aprovada uma lei na Inglaterra, que é a Lei da Educação. Essa lei garantiu que mais pessoas tivessem acesso à escola, que as massas pudessem frequentar a escola. Portanto, esse fácil acesso à educação fez com que as taxas de alfabetização na Inglaterra crescessem, isso é um dado importante. Por quê? Porque mais gente sabia ler. Então, mais gente ia ler livros que parassem em suas mãos, mais bibliotecas, mais livros, mais gente vendendo livro também, certo? Então, e você passa a ter um comércio maior, cidades maiores, maior oferta de empregos diferenciados, portanto, mais nível de alfabetização era exigido, mais nível de habilidade das pessoas. Isso tudo era atendido por existência de romances, de livros. Antigamente, no período anterior, no medieval em diante, havia oralidade, as pessoas contavam histórias, a história da cidade, a história das famílias. Isso passou a configurar livros com personagens fictícios que a gente conhece hoje, por parte da nossa vida, foi também novela na televisão. A gente passa a se interessar por personagens fictícios. Isso aconteceu naquela época. Ou seja, em linhas gerais, resumindo o que eu estou dizendo, a literatura virou uma atividade de lazer. Ou seja, aumentou substancialmente a necessidade, a demanda, a procura por livros de ficção. Certo? E a gente vai para esse período vitoriano, no qual, como eu posso dizer, existem os romances de época. Tá? E esses romances de época, eles tinham principalmente uma tendência moral, algum ensinamento, alguma ideia para melhorar a vida, né, as ideias do leitor, e havia uma crença grande na bondade, inata na bondade do ser humano, como essência da existência do ser humano, certo? Temos então aí um mundo industrial e mercantil surgindo, tá? E o texto realista, o texto vitoriano, ele tenta descrever as lutas do dia a dia, as lutas diárias dos homens comuns, dos homens, pessoas normais, tendo que lutar, tendo que correr atrás. E o leitor, lendo esses livros de classe média, que era a população maior que foi crescendo, passou a se associar relações dele com esse público retratado nos livros também. Então, havia algumas tangentes, isso resvalava também nessas ideias morais, que era uma tentativa de resgatar o que se degradou, né, a degradação moral que houve com uma sociedade que passou a ser totalmente entregue ao modelo capitalista. Tá? Esses livros serviam para isso, para trazer positividade, para trazer esperança, para trazer boas ideias para o público. E esse tipo de texto criou debates morais, criou vieses e ângulos morais que permitiram que outros debates passassem a fazer parte da literatura. Os direitos da mulher, a educação, o direito à educação, o progresso, a revolução industrial e os seus aspectos negativos também. Ok? Vamos entrar um pouquinho no livro que a gente está lendo. Acho que vai ser legal a gente poder progredir com a nossa leitura. E eu vou apresentar para vocês um personagem chamado Scrooge. O grande personagem do livro, a grande figura desse livro é o Scrooge, um personagem bem negativo, principalmente no início do livro. E eu vou apresentar para vocês aqui quem que é esse cara, como ele é, e como é ler a descrição do Scrooge no comecinho do livro, para vocês verem, fazendo uma ligação com tudo isso que eu estou falando sobre os livros dessa época. Ok? Vamos lá, então. Acaso Scrooge sabia que Marley estava morto? Evidentemente, sim. Como poderia ser de outro modo? Marley fora seu sócio durante não sei quantos anos. Scrooge era seu único executor testamentário, o único administrador dos seus bens, seu único herdeiro, seu único amigo. De resto, esse triste acontecimento, mais que suficiente para perturbar qualquer outro, não o abatera a ponto de fazê-lo perder suas notáveis qualidades de homem de negócios, pois havia assinalado o dia dos seus funerais precisamente por uma especulação das mais felizes. Olha só, aqui nesse texto você tem aqui então o negócio. O homem fazendo negócio mesmo no dia da morte do seu sócio, seu amigo. Marley, amigo de Scrooge, parceiro comercial de Scrooge, morreu. E a história do livro é essa: o fantasma do Marley vai aparecer para, entre aspas, assombrar o Scrooge. Essa é a história do livro, tá? Estou apresentando para vocês. E quem é esse Scrooge? Fazendo negócio no dia da morte do amigo, envolvendo funerárias, tudo para ele é um negócio. Já começa a mostrar um pouquinho as garras do capitalismo e o business presente em todas as áreas e segmentos. Vamos seguir um pouquinho com a nossa leitura. Olha só, peraí, estou só mudando aqui a página, então. Muito bem.
Um trecho um pouquinho adiante, ainda no começo do livro. Ah, Scrooge, com que firmeza ele empunhava as rédeas dos negócios. Como este negociante sabia pegar e espremer, agarrar e tosquear o cliente e, sobretudo, não irritar ninguém. Duro e cortante como uma pedra de fogo, da qual jamais aço algum conseguiu arrancar uma única centelha generosa, Scrooge mostrava-se taciturno, quieto, arredio e isolado como uma ostra. Uma frieza interior enregelava-lhe os olhos decrépitos, ressumbrava em seu nariz adunco, sulcava-lhe as faces, endurecia-lhe o andar, avermelhava-lhe os olhos, azulava-lhe os lábios finos e fazia sentir-se até mesmo em sua voz estridente. Uma espécie de neblina cobria-lhe a cabeça, os supercílios e o queixo pontiagudo. Essa frieza inóspita, Scrooge a levava consigo aonde quer que fosse, de modo que seu escritório continuava gélido durante o mais intenso calor e não melhorava um grau nem mesmo pelo Natal. Algum vocabulário um pouquinho mais complicado, há diversas traduções. Essa eu não vou dizer que é a melhor de todas, então pode ter alguma palavrinha ou outra um pouco mais difícil de compreender, mas você percebe aqui como o Scrooge é um cara que não é tocado por nada. É uma frieza, é uma pedra. É importante pensar nessa parte, né? Charles Dickens já criando um personagem bastante intenso, bastante forte e fechado, impenetrável. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de uma época em que a Revolução Industrial ela avançava, então a diferença de classe entre a aristocracia tradicional e a classe média foi diminuindo gradualmente, tá? A classe média cresceu, ganhou o direito de votar, de estar politicamente engajada nos assuntos da nação. Só que essa aristocracia, que detinha grande parte da riqueza ainda, ela criticava o trabalho que a burguesia tinha que fazer aí nas fábricas, nas indústrias. Por quê? Para manter o privilégio, para manter o seu privilégio, para manter a sua supremacia. Portanto, para a classe aristocrata, a burguesia não tinha valor. É importante dizer isso, tá? E vamos seguir então um pouquinho com o nosso texto aqui. Olha que legal. Quanto à temperatura exterior, pouca influência exercia sobre ele. Nenhum calor poderia aquecê-lo, assim como o mais rigoroso inverno não conseguia trespassá-lo. Não havia rajada mais áspera que ele, tempestade de neve mais implacável, chuva fina mais torturante. O mau tempo não sabia por onde pegá-lo. Olha isso, o mau tempo não sabia por onde pegá-lo. Isso é muito sério, o cara é muito frio. Legal, personagem bastante... com muita habilidade, esse personagem foi construído. Por isso que é legal a gente partir para dentro do texto, tá? A gente tem um personagem aí que foi construído com bastante destreza, bastante habilidade, bastante arquitetura do autor. Vocês perceberam? Olha só quem está chegando, tô aqui no chat com vocês. Deixa aí um recado, por favor, curta o vídeo, manda para os colegas. O vídeo não para, uma aula aqui com transmissão ao vivo para quem estiver chegando. Teremos a parte 2 em breve, aí daqui 2 dias. Estou agendando aqui pelo Instagram, pelo YouTube também com vocês, Facebook, acompanhem os recados. É uma leitura de Natal, quem conseguir adquirir o livro, conseguir o livro grátis na internet, através de download, é um livro de domínio público, você encontra gratuitamente. Você pode ir lendo e acompanhando a aula com a gente, rever a aula, procurar alguns pontos, deixar sua opinião, seu comentário. Isso aqui é aberto para quem quiser participar, quem quiser enveredar aí pelo caminho da leitura que faz tão bem para todos nós. Voltando para o texto, então, voltando aqui para a nossa parte que a gente estava, olha só, eu vou seguir adiante. Olha que legal. Então, seguindo a leitura com vocês, ninguém jamais conseguiu pará-lo na rua para dizer-lhe em tom amável: como vai, meu caro Scrooge? Quando terei o prazer de sua visita? Mendigo algum animava-se a implorar-lhe a caridade. Nem nenhuma criança se atreveria a perguntar-lhe as horas. Nem uma única vez em toda a sua existência, homem ou mulher, havia lhe perguntado sobre um caminho. Os próprios cães de cegos pareciam conhecê-lo, pois desde que o avistavam, procuravam desviar seu pobre amo para junto de uma porta ou a um quintal qualquer. Gente, até cachorro desviava dele, né? Olha só. Mas que importava a Scrooge? Pois era justamente o que ele queria. Sua maior felicidade era abrir caminho através das estradas atravancadas da vida, tendo sempre a distância toda e qualquer simpatia humana. Não gostava de gente. Eu vou resumir assim. Ele não gostava de gente, mas ele gostava do dinheiro das pessoas, né? Interessante pensar assim. Bom Natal, meu tio. Aqui é um trecho, uma passagem interessante do primeiro capítulo também, quando começa a ter contato com pessoas próximas. Como se comporta esse Scrooge? Como é a vida dele? Vamos ver? Bom Natal, meu tio, e que Deus o ajude, exclamou uma voz jovial. Era a voz do sobrinho de Scrooge, cuja entrada no escritório fora tão imprevista que este cordial cumprimento foi o único aviso com que o rapaz se fizera anunciar.
tolice, tudo isso são bobagens. O sobrinho de Scrooge, que havia caminhado apressadamente no meio da bruma gélida, tinha o rosto incendiado pela corrida. Seu rosto simpático estava vermelho, os olhos brilhavam, e quando falava, seu hálito quente transformava-se numa nuvem de vapor. A tradução ficou esquisitinha, faltou um hífen aqui, né? É algum probleminha de onde eu peguei aqui a tradução. Natal, uma bobagem, meu tio. Parece que o senhor não refletiu bem. Ora, disse Scrooge, Feliz Natal. Que direito tem você, diga lá, de estar alegre? Que razão tem você de estar alegre, pobre como é? E o senhor, respondeu alegre, zombeteiro, sobrinho, que direito tem de estar triste? Que razão tem o senhor de estar acabrunhado, rico que é, rico como é? Você já tem aí ele desprezando pessoas próximas, parentes, o sobrinho. Vou seguir mais. O tal predestinado, tendo acompanhado o sobrinho de Scrooge até a porta, fez entrar 2 cavalheiros de fisionomia simpática e aparência distinta, os quais penetraram no escritório, tendo à mão, além do chapéu, vários papéis e documentos. Na presença de Scrooge, inclinaram-se. Scrooge Marley, parece-nos, disse um deles, consultando os apontamentos. É o senhor Scrooge ou o senhor Marley que temos a honra de falar? 2 visitantes que estão chegando, então, gente, 2 visitantes que estão chegando para pedir dinheiro, para pedir caridade, pedir ajuda para o Natal, e querem saber quem que ele é, se é o Scrooge ou o Marley. Na verdade, sabemos, já que o Marley já morreu, ele vai se apresentar como Scrooge. Vamos continuar vendo como ele se relaciona com as pessoas. O senhor Marley faleceu há cerca de 7 anos. Morreu nesta mesma noite de Natal, quase, né? Perto do Natal. Fará seguramente 7 anos. Não temos a menor dúvida de que a generosidade do sócio sobrevivente seja igual a dele, disse um dos cavalheiros, apresentando os papéis que o autorizavam a pedir. E não se enganava, pois, que os 2 sócios eram bem dignos um do outro. Diante da inquietante palavra generosidade, Scrooge franziu os sobrolhos, sacudiu a cabeça e devolveu os papéis. O que incomodou ele foi a palavra generosidade. Ser generoso, isso o irritava. Ele vai responder. O rapaz vai responder para ele. Nessa festiva época do ano, Sr. Scrooge, prosseguiu o cavalheiro, tomando uma pena. Parece ainda mais oportuno do que em nenhuma outra ocasião arrecadar algum tipo de dinheiro, algum dinheiro para aliviar os pobres e os deserdados da sorte, que sofrem cruelmente os rigores do inverno. Há muitos milhares de infelizes, falta mesmo, tá correto esse hábito, gente, falta a eles, tá? Há muitos milhares de infelizes, falta mesmo o estritamente necessário. E muitas outras centenas de milhares não conhecem o mais significante conforto. Aí temos uma voz. Olha como tem um autor inteligente escrevendo um livro, né? Ele cria 2 personagens, escrevendo um livro, olha só, escrevendo um livro na grande Inglaterra, o país mais rico e mais próspero da época. Pensa só um pouquinho. País mais rico, país mais próspero da época. Como é que você vai apontar falhas desse capitalismo desse país? Como é que você vai apontar falhas na organização social do país e criticar abertamente as instituições vitorianas? Você cria 2 personagens e dá voz a eles. Olha que coisa interessante. Olha que grande escritor nós temos criticando o governo do seu país, arriscando sua vida por isso, mas não aconteceu nada. As pessoas amavam ler Charles Dickens. Isso é coisa muito interessante. Ele falava, não falava mal, ele estava mostrando as mazelas, mostrando as durezas da vida na sociedade inglesa. Os ricos na Inglaterra amavam ler o livro dele. Isso foi um grande escritor, manipulou e conseguiu denunciar o mundo que ele vivia, o lado escuro e feio, sombrio do capitalismo. A gente leu aqui em aulas minhas passadas o Oliver Twist, em trechos do meu curso para dentro do texto, e pudemos ver todos nós, como ele mostrou a pobreza, o lado pobre, o lado difícil da vida numa sociedade capitalista. E está aí escrevendo mais um romance também com esse viés. Vamos voltar para o texto que está indo muito bem. Olha só. Mas não há prisões. Olha só o que ele falou. Mas não há prisões? Perguntou Scrooge. Prisões não faltam, disse o cavalheiro, largando a pena. E os asilos não fazem nada? Perguntou Scrooge. Sim, de fato, embora eu preferisse dizer o contrário. Então as casas de correção estão em plena atividade? Sim, estão em plena atividade, senhor. Eu já estava receando, pelo que o senhor me disse há pouco, que alguma coisa tivesse interrompido uma atividade tão salutar. Prisão, disse Scrooge. Estou satisfeitíssimo por saber que tal não aconteceu. Vamos seguir adiante, que a leitura está muito boa. Persuadidos de que essas organizações não podem proporcionar ao povo o consolo cristão da alma e do corpo, de que ele tem tanta necessidade, tornou o cavalheiro, alguns dentre nós resolveram empreender uma coleta cujo produto seria distribuído aos pobres, em forma de alimento, combustível e roupa.
Escolhemos essa época do ano porque, mais que nenhuma outra, é aquela em que mais cruelmente se faz sentir a penúria, em que o conforto se torna mais doce. Quanto posso pôr em seu nome de dinheiro? Quanto posso pôr em seu nome? Nada. Desejaria guardar o anonimato? Desejo que me deixem em paz. Já que os senhores querem saber, é isso que eu desejo. Eu não faço banquetes para mim próprio pelo Natal, vou agora dar banquete aos vagabundos. Já faço muito em dar minha contribuição às organizações de que falamos ainda há pouco. Prisão, casa de correção, né? E elas não ficam barato. Aqueles que tiverem necessidade que recorram a elas. Muitos não podem fazer e outros preferem a morte. Uau, hein? Se preferem a morte, disse Scrooge, está ótimo, que morram. Isso virá diminuir o excesso de população. De resto, queiram desculpar-me, porém não estou bem a par dessa questão. Mas o senhor poderá tomar parte nela. Isso não me interessa, replicou Scrooge. Um homem já faz muito quando se ocupa dos seus próprios negócios, sem interferir nos negócios alheios. Os meus já me tomam todo o tempo. Boa noite, senhores. Vendo claramente que era inútil insistir, os cavaleiros retiraram-se. Scrooge, satisfeito consigo mesmo, pôs-se novamente a trabalhar, com radiante bom humor. Temos um personagem canalha. Não temos outra palavra para dizer, a não ser essa, né? Um personagem aí bastante complicado. Não há outra coisa a dizer, que é esse Scrooge que a gente tem na nossa história, não é? Então, a literatura de Charles Dickens, eu vou aproveitar e fazer esse gancho, né? Ela só obteve êxito, só teve sucesso nessa época, porque banqueiros, funcionários públicos, donos de fábricas, magistrados, né, juízes, homens de negócios, todo mundo gostava do modo como ele escrevia e como ele mostrava o mundo. Olha que interessante. Ele mostrava as maravilhas do mundo moderno, ele celebrava as ideias, as coisas, as novidades do mundo moderno, desse capitalismo nascente, do poder de compra, da vida e sociedade. E ele usufruiu de tudo isso porque ele foi um escritor que nasceu em uma família miserável. E ele galgou a carreira jornalística até se tornar um escritor rico, muito rico. Ou seja, a possibilidade dessa elasticidade social moderna permitiu, né, que ele fizesse isso. Mas ele nunca deixou de apontar as chagas desse mundo. Tá? Então, ou seja, a degradação dos laços sociais e dos laços familiares também, por que não? Em nome do capital. Interessante, né? E eu vou focar então nessa primeira aula minha, essa primeira parte do nosso curso, do livro do Conto de Natal, para mostrar esse personagem e mostrar tudo o que ele representa. Ele é uma alegoria, ele é um ícone. E ele ficou marcado. Se você pega um dicionário de inglês, você vai encontrar a palavra Scrooge como um adjetivo. Scrooge significando mesquinho, né? Sovina, mão de vaca. Você encontra isso, a palavra virou um adjetivo da língua inglesa. O personagem do Tio Patinhas, o grande personagem famoso das crianças aí, da minha infância, pelo menos de muitas pessoas, o Tio Patinhas em inglês, como ele se chama em inglês, o Tio Patinhas? Uncle Scrooge. É referência, claro, é o Scrooge mesmo do livro. É o tio Scrooge, é o Tio Patinhas, que é o mesmo cara que não dá dinheiro para ninguém, que briga por uma moeda. Certo? Então eu quero focar e abrir a cabeça de vocês porque o texto mostra a grande habilidade do escritor em colocar um personagem tão forte desse para mostrar os defeitos do mundo em que ele vive sem criar problemas para si. Ok? Essa fica sendo principalmente a minha mensagem de hoje. E a gente vai voltar daqui a 2 dias para fazer a continuidade dessa aula e espero que nesse meio tempo vocês deem uma adiantada na leitura, acompanhem e sigam a gente aí porque está sendo bem legal poder fazer esse curso com vocês. E a gente vai abrir na quinta-feira também o sorteio de um exemplar desse livro igual a esse. Então, quer acompanhar o curso, quer entrar lá no Instagram, comentar, participar, compartilhar, sem poder fazer nada, tudo gratuito e com pouco trabalho, pouquinho, curtir, compartilhar, assim, coisa pouca, vai concorrer a um exemplar desse livro entregue na sua casa, por mim. Ok? Então, hoje a gente fica por aqui. Agradeço pela participação, compartilhe o vídeo, quem chegou depois, aí toma lá, assiste, está sendo muito legal. E é isso aí, nos vemos daqui 2 dias. Obrigado e até lá, meus lindos. Valeu!